Bom, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está iniciando agora a sessão de defesa de dissertação do Tadeu, né, no mestrado em Ensino de Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ. O título do trabalho é Cenários de Reconhecimento em Contextos de Minorias Sexuais e de Gênero, na aula e na formação inicial de docentes de matemática. O candidato é o Tadeu Weise, o trabalho frequentado por mim, Agnaldo Quincalha, da UFRJ. A gente tem na banca o professor Edmar Tiengo, do IFES, e o professor Fernando Pocaí, da UERJ. Fernando, Pocaí ou Pocarri? Pocaí. Na realidade, não é nenhuma coisa nem outra. O Pocaí é quase um nome social agora. A família usa Pocaí, a expressão, Pocaí. Né, a forma como pronunciar. Mas ficou Pocaí, todo mundo me conhece por Pocaí, tá bom. Tá bom. Não bola pra isso, não. Então, Tadeu, você tem entre 30 e 40 minutos para fazer sua apresentação, e em seguida a banca vai comentar seu trabalho. Beleza. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu só ver se... Vocês estão vendo de forma grande já? Bonitinho? Deixa eu ver. Sim. Sim, eu sim. Não, beleza. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu queria começar agradecendo a presença de todo mundo que está aqui, especialmente as pessoas até que, às vezes, eu nem conhecia, assim, né? É interessante a gente ver que os nossos trabalhos do grupo estão atingindo outras pessoas, então isso é bem bacana. O título do trabalho é Cenários de Reconhecimento em Contextos de Minorias Sexuais e de Gênero na aula e na formação inicial de docentes de matemática. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria falar das motivações para esse tema. Primeiro, que o Brasil é o país onde mais se mata pessoas transgêneras do mundo ainda, de acordo com os dados de 2018. As relações homossexuais são tidas como crime em 69 países, em alguns puníveis com pena de morte. Em 2019, esse número era um pouquinho maior, de 71 países, mas, né, a gente teve essa queda ainda, né, gradativa. Jovens LGBTQIA+, pensam 3 vezes mais em cometer suicídio e 5 vezes mais são aquelas pessoas que colocam essa ideia em prática. Isso chama muita atenção, especialmente com a gente que lida com esses jovens na nossa prática. Como a educação e a educação matemática podem tratar desse assunto? É uma pergunta que a gente escuta enquanto docente de matemática. Será que a matemática deve entrar nesse mérito ou não? Será que existe um limite para a matemática, né, de temas que ela pode abordar? Então, essa pergunta é uma motivação e a própria motivação pessoal. Porque eu entrei no programa, na verdade, falando na entrevista o quanto que era importante para mim ter tido estabelecido vínculo com alunas e alunos meus que eram LGBTQIA+, e o quanto que eu percebi que isso fez uma diferença durante a minha prática, né? São alunos e alunas que eu comecei a dar aula hoje há uns 6 anos atrás, ou 5, e hoje em dia, até hoje, tem essa relação de carinho, de preocupação, e a prática mudou completamente nesse sentido. Para falar sobre o referencial teórico, a gente tem a teoria do reconhecimento como sendo a principal fonte, né, teórica do trabalho. E quando a gente fala de reconhecimento, reconhecimento é uma palavra, reconhecer é uma palavra que a gente usa no cotidiano, no sentido de perceber, né, de identificar. E no dicionário, reconhecer significa o ato ou o efeito de reconhecer, ou seja, admitir algo como verdadeiro. Reconhecimento de um direito. E aí, ao longo da exposição, a gente vai ver o quanto que a palavra reconhecimento trazida por essa teoria dialoga com esse significado de dicionário. Mas a teoria do reconhecimento, na verdade, ela tem uma perspectiva que depende, né, do autor ou da autora que está trabalhando aquela teoria. Na verdade, ela é interpretada, né, a partir de diversas perspectivas. A perspectiva que eu tomei como referência foi a do Axel Honneth, um filósofo alemão nascido em 1949. A gente chegou a esse autor da seguinte forma. A gente tinha esse conhecimento da teoria do reconhecimento, fui esbarrando em textos graças às contribuições dos colegas do grupo de pesquisa, e eu escutei em alguma palestra sobre essa teoria do reconhecimento, fiquei interessado, e aí eu comecei a pesquisar mais e existiam, de fato, essas diversas perspectivas. E aí, lendo os textos dessas diversas perspectivas, aí então a gente afinou para chegar a essa perspectiva que é desse filósofo. E o reconhecimento, de maneira geral,
é quando o sujeito deve ser visto como alguém que, precisamente, através da aceitação por parte de outros sujeitos de suas capacidades e qualidades, sente-se reconhecido e, consequentemente, em comunhão com estes. Então, o reconhecimento aqui ele tem um sentido muito maior do que somente perceber, porque tem uma relação de comunhão ali envolvida, né? De estar fazendo junto, de estar valorizando as subjetividades, as capacidades e as qualidades. E o reconhecimento, na verdade, é um processo cíclico, como ali embaixo trazido por Souza, é um desenvolvimento espiral. Porque conforme a gente vai se reconhecendo nas nossas esferas, que a gente vai discutir daqui a pouco, acaba que a gente vai percebendo novas facetas nossas, novas características que a gente deseja ser reconhecido. E que às vezes a gente nem, né, no momento anterior, pensava em ser reconhecido por aquelas coisas, ou porque a gente vai realmente tendo novas necessidades, né? A gente é muito mutável. Se a gente diz que a sexualidade, né, as sexualidades, as identidades de gêneros, ela tem essa característica, né, de um espectro, de a gente poder migrar, né, num certo sentido, de ser uma coisa mais fluida mesmo, em construção, isso dialoga também com isso, né, no sentido de que a gente está sempre se desenvolvendo e que a gente vai tendo que ser reconhecido pelas nossas subjetividades. O reconhecimento, e aí ele vem inspirado lá na filosofia de Hegel, ele se baseia em 3 esferas. Eu vou falar brevemente sobre essas 3 esferas. A primeira esfera é a esfera do amor, que fala da relação do indivíduo consigo. No sentido de que essa esfera, ela começa na fase infantil. Na verdade, quando a gente é bebê. A imagem que o Honneth traz é a imagem da mãe com o bebê, especificamente da mãe com o bebê. E o bebê, ele tem a necessidade de ser tutelado, né? Ele tem aquela necessidade de cuidados, de carinho, de alimentação, ou seja, ele depende de outra pessoa para sobreviver. Então, com o passar do tempo, conforme aquele bebê vai se desenvolvendo, essa relação de dependência diminui, né? E vai diminuindo conforme a gente vai se desenvolvendo de fato. Mas a esfera do amor, ela começa nessa separação e que, apesar dessa separação, a figura materna, falando da imagem trazida por Honneth, ela ainda assim reconhece as subjetividades daquela pessoa em desenvolvimento, porque ela começa a aflorar suas subjetividades, ela começa a se expressar mais, a ganhar independência. E a partir desse momento em que percebe-se, né, que outras pessoas valorizam essas suas características próprias, que tem o desenvolvimento da esfera do amor. Repara que a gente pode, né, dar uma problematizada nessa imagem e não necessariamente falar da figura materna com o bebê, mas como de qualquer figura responsável que zele por aquela criança, né, não só figuras familiares, né, enfim. E quando a gente tem esse reconhecimento dessas primeiras subjetividades que a gente está expressando, porque é isso, né, a gente está expressando aqueles primeiros, talvez, características nossas, conforme a gente vai se desenvolvendo, pensando desde pequeno. São as primeiras palavras, são as primeiras coisas que a gente gosta, que a gente conversa sobre. Quando a gente tem isso reconhecido, a gente desenvolve uma autoconfiança corporal e emocional. Então, a gente desenvolve a autoconfiança. Já o do direito, a esfera do direito, ela é muito, né, dá para imaginar um pouquinho só pela palavra. A esfera do direito, e é muito interessante que exista essa esfera do direito, porque se a gente volta lá na definição de dicionário, tá lá, reconhecimento de um direito, né? Já está até no significado de dicionário. Mas o reconhecimento do direito fala do reconhecimento daquele indivíduo perante as instituições jurídicas que a gente tem. Ou seja, se a gente se percebe enquanto membro de uma comunidade jurídica que todos os direitos que valem para as pessoas daquela comunidade valem, né, de maneira equânime para essas pessoas. Perceber que eu sou um indivíduo que tem deveres perante a sociedade, e esses deveres reconhecidos e que a gente deve exercer faz com que a gente tenha essa percepção de perceber enquanto membro de uma comunidade jurídica. Ou seja, eu pertenço àquela comunidade jurídica. E aí a gente tem um sentimento de autorrespeito, que a gente traz na teoria do conhecimento, a gente usa esse termo, autorrespeito. Já a solidariedade, ela trata sobre o reconhecimento das capacidades, dos talentos de uma pessoa. E no sentido de que
esses talentos, essas capacidades, elas não podem deixar de serem percebidas e de serem valorizadas por conta de uma subjetividade da pessoa. Ou seja, não é porque a gente tem uma matemática mulher que eu vou falar que ela sabe menos matemática do que o matemático homem, né? Inclusive, ontem mesmo eu estava escutando isso de um coordenador, enfim, que estava falando sobre isso, que não ia contratar a tal professora porque ela sabe menos matemática porque é mulher. Então, a gente tem a solidariedade caminhando nesse sentido. E aí a esfera que a gente tem associada à solidariedade é a autoestima. Quando a gente valoriza os talentos e as habilidades, as capacidades, a gente está alimentando a autoestima da pessoa no sentido positivo. Além dessas esferas do reconhecimento, existem as correspondências do desrespeito, ou seja, formas que a gente tem de violar essas esferas do reconhecimento. As esferas do desrespeito, elas estão listadas aí. Vamos começar pelo desrespeito da esfera do amor, que são os maus tratos e a violação. Como eu falei, a esfera do amor, ela começa a desenvolver lá na infância. E aí, se naquele primeiro momento não há um reconhecimento daquelas subjetividades, isso afeta a integridade física e psicológica da pessoa. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, é essa questão de... E aí, um exemplo próprio mesmo. De, às vezes, você está naquela situação de, enquanto criança, você não entender por que o cara da sua turma te chama de bichinha. E você escuta aquilo, né, como sendo uma ofensa, que é uma ofensa às suas características, às suas subjetividades, ao seu jeito de se portar, de se expressar, aos seus gostos. Então, isso afeta a integridade física e psicológica. Talvez seja por isso, né, que muitas pessoas LGBTQIA+, estejam naquele cenário que a gente viu de desenvolver quadros depressivos, pensamentos de suicidas e tal. Então, a gente perde a confiança em si e no mundo, gerando um sentimento de vergonha social. Se sente vergonha por expressar ou por ser daquele jeito, ou não entende muito do porquê você está sendo menosprezado daquela forma. Já a correspondência da esfera do direito é a privação dos direitos. Você teme de não ser julgado da mesma forma por conta dessas suas subjetividades. Quantas vezes a gente já não escutou ou viu algum cenário desse no jornal, que a pessoa demorou anos para falar sobre denunciar alguma coisa por esse medo de talvez não ser julgado, de aquilo não ser feito justiça, né? Então, isso quebra a integridade social, porque a partir do momento que a pessoa não se vê respaldada pelo aparato jurídico, ela se desloca da sociedade. E a gente tem contexto de marginalização. Por exemplo, a comunidade trans, né, que a gente tem muitas pessoas indo para cenários de prostituição e, mesmo assim, uma população que morre, né, uma expectativa de vida muito abaixo do resto da população. Então, gera esses contextos de marginalização. A solidariedade tem a correspondência da degradação moral e da injúria, que é o prejuízo da dignidade individual. O que acontece? Se eu sou menosprezado ou não sou reconhecido por conta de uma subjetividade minha, para algum talento ou alguma habilidade, enfim, você primeiro perde a vontade de investir naquela sua habilidade, naquela sua prática. E aí eu coloquei como insistir em algo que dizem que você não é bom, porque é muito comum a gente escutar isso, né, dos alunos e alunas. Eu não sou boa em matemática. Né? Por que você vai insistir? Porque alguém disse que a pessoa não é boa em matemática muitas vezes. Eu dou aula para sexto ano e vejo que eles já chegam no sexto ano falando, eu não sou boa em matemática, eu não sou inteligente. E essa nuvem, né, essa ideia, já é um bloqueio para a matemática. E isso gera cenários de invisibilização, sim, porque quando a gente tem essas pessoas não sendo valorizadas por conta das subjetividades, elas são excluídas desses espaços, por muitas vezes. É claro que hoje em dia a gente tem mais mulheres, por exemplo, na faculdade de matemática, mas mesmo assim, isso foi responsável por uma invisibilização dessa população dentro desse curso, por exemplo, por muito tempo. E quando há essas correspondências do desrespeito, elas estão atuando, surgem as lutas por reconhecimento. Porque quando o indivíduo ou um coletivo percebem que estão sendo desrespeitados, há um motor, há um fenômeno social, né, de mudar essa situação. E aí começam as manifestações, seja hoje em dia na internet, ou seja, por exemplo,
em passeatas, em protestos, nos locais de trabalho, nas escolas, enfim. E aí agora a gente tem a pergunta e o objetivo da pesquisa, né? Dei todo esse aparato aí teórico e quais são as perguntas e o objetivo da pesquisa em questão. A pergunta é a seguinte: a partir dos relatos e experiências de licenciandos e licenciandos de matemática sobre a temática da diversidade de gêneros sexuais, quais esferas do reconhecimento dos desrespeitos estão presentes? E o nosso objetivo é verificar as percepções de licenciandos e licenciandos de matemática de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, sobre o tratamento dessa temática na educação básica e na formação inicial dessas futuras profissionais, permitindo avaliar como isso pode afetar o reconhecimento de estudantes LGBTQIA+. Então, olha só, a teoria do reconhecimento, quando a gente começou a fazer essa pesquisa lá atrás, e o Agnaldo, a gente sentou para conversar sobre ela, a gente percebeu que a teoria do reconhecimento por si só não seria suficiente para a gente poder responder aquela pergunta, né, ou atender ao objetivo da pesquisa. Então, a gente precisou fazer uma leitura de outros assuntos que conversam com os elementos da teoria do reconhecimento. Então, a gente teve que conversar sobre representatividade, pesquisar sobre educação sexual, direitos, conceito de identidade, invisibilização, que foram temas que eu abordei um pouco mais lá na qualificação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as contribuições que eu trouxe desde lá, né, até o texto atual, sobre educação e educação matemática. Como que isso dialoga com a teoria do reconhecimento, com esses temas periféricos aí que eu citei, e como que isso vai ajudar a gente a responder a pergunta e o objetivo da pesquisa. Bom, falando sobre currículo, pegando um pouco mais para a parte de educação de maneira geral, a gente tem que os currículos escolares, eles se tornam artefatos, ao mesmo tempo almejados e atacados, controlados e criticados, desejados e perseguidos. Seguimos em uma espécie de corda bamba, nos equilibrando como podemos, respondendo aos ataques. E aí, que ataques são esses? Quando a gente fala de um currículo que fale sobre que traga, né, as questões LGBTQIA+, da diversidade, muitas vezes tem uma resposta, a gente tem um ataque, uma reação, porque o currículo ele é essa disputa de poder, né? E aí, conforme Foucault, a sociedade ela é estimulada a falar sobre sexo, com o objetivo de que ele, o sexo, seja controlado pela sociedade. E aí, para amarrar um pouco essa discussão de currículo, eu trouxe o exemplo da BNCC. Olha bem, a BNCC, nas suas versões iniciais, ela falava sobre, de maneira mais explícita, sobre as pautas de diversidade. Ou seja, isso, né, é aquele momento que a sociedade é estimulada a falar sobre o sexo. Porque a gente teve uma consulta pública, né, a BNCC, e aí diversos professores e professoras puderam opinar, e nessa consulta pública que surgiram os primeiros burburinhos sobre essa temática da diversidade. Então, a sociedade foi estimulada a falar sobre essas questões que estavam aparecendo na BNCC. Porém, nas versões seguintes da BNCC, isso não apareceu mais de forma explícita. Ou seja, foi controlado sobre a sociedade. Em um primeiro momento, a gente teve um estímulo, mas depois houve um controle sobre aquela temática. De forma menos explícita, aquilo está sendo tratado na BNCC. E aqui, para falar bem brevemente sobre currículo, só para fazer uma atualização, né, futuros da pesquisa já de um certo modo, tem um aspecto da queerização do currículo, que é o estranhamento do currículo, de pensar em romper com as normas que estão no currículo e com esse aspecto sempre normativo, que eu já entrei em contato com o Hugo e com o Igor, que estão aqui até, mas que não levou a tempo da gente fazer na dissertação, mas que pode surgir na versão final, por exemplo, que a gente também levou em consideração em alguns trabalhos até que a gente já publicou, para falar sobre como o currículo ele pode ser estranhado, como ele pode ser queerizado e trazer também um pouco dessa temática de desconstrução desse sistema vigente. Falando agora de educação matemática, tem algumas ideias de alguns autores e autoras que eu trouxe na dissertação. A primeira é a ideia de ler e escrever o mundo pela matemática, trazida por Gutstein, inspirado nas ideias de Paulo Freire. O que seria ler e escrever o mundo pela matemática? Então, olha só, estudantes precisam estar preparados, a partir da educação matemática, a investigarem e criticarem injustiças e desafiar com palavras e ações
estruturas e práticas opressoras, isto é, ler e escrever o mundo com matemática. Essencialmente, para ler o mundo, é necessário entender condições sociopolíticas e histórico-culturais de uma vida, comunidade, sociedade e o mundo. Escrever é o fato, né, ali, efetivamente, você mudar essa realidade que cerca aquele contexto. Então, ler tem essa ideia de, a partir da matemática, a gente perceber essas estruturas de opressão, e para escrever é a gente usar ainda assim esses espaços para poder, de alguma forma, mudar esses cenários. Gutierrez tem algumas ideias parecidas, né, que é de pensar na matemática dominante e de pensar na matemática crítica, quando pensa no currículo, né, e nos processos de ensino e aprendizagem de matemática. A perspectiva dominante é aquela que compactua com o status quo da sociedade, ou seja, que muitas vezes deixa acontecer esses cenários de opressão. E a gente sabe, né, a gente traz na dissertação também, que não dizer nada, não denunciar, não falar sobre esses cenários de opressão é uma forma de você contribuir para a manutenção desses cenários de desigualdade. Já a perspectiva crítica é aquela que reconhece os alunos como membro de uma sociedade repleta de questões de poder e dominação. Para então, por exemplo, a gente poder ler e escrever o mundo com a matemática. Então, a perspectiva crítica, ela tem essa ideia. E legal porque tem ali também, né, o termo reconhece os alunos. Provavelmente, não no sentido da teoria do reconhecimento, talvez, mas dialoga, né, de certa forma, com a teoria do reconhecimento. Outra ideia que a gente tem é processos de microexclusões e de macroinclusões nos processos de ensino e aprendizagem de matemática. O que são as microexclusões? As microexclusões, elas são aquelas exclusões, de fato, que acontecem, às vezes, sem a gente perceber o que está acontecendo. Sem perceber, ou passa pela tangente, ou, às vezes, faz de uma forma que parece, né, não intencional, que às vezes pode não perceber, ou enfim. Vou citar um exemplo aqui. As microexclusões, elas podem acontecer quando a gente não percebe que algum aluno está numa situação fragilizada. Está isolado, está ali no canto, a gente nem percebe, pensa que aquela pessoa só é quietinha e pronto, e na verdade ela está se excluindo ali. E como é que às vezes as aulas de matemática podem fazer isso? É aquele conteúdo bruto, né, que a gente às vezes chega na sala e taca conteúdo, e aí está contribuindo para aquela pessoa não desenvolver uma relação com o conteúdo, nem com a pessoa que está ali, né, lecionando, e essa microexclusão vai acontecendo, porque, de certa forma, ela não tem interesse no que está na frente dela, porque, por N motivos, pode estar acontecendo alguma coisa na vida dela e a gente passa batido às vezes. Já as macroinclusões, elas acontecem muitas vezes quando a gente generaliza, ou quando a gente faz políticas muito abrangentes, quando a gente usa aquele famoso todos são iguais e esquece que dentro desse todos são iguais a gente tem muitas diferenças e muitas particularidades. Falando aqui um pouquinho de algumas atividades que a gente pensou, de algumas reflexões sobre esses elementos que eu trouxe, a gente tem uma proposta aqui, que é a proposta de discutir bandeiras, na verdade, de Wade, que está aí, que é discutir o conceito de identidade aliado ao conceito de geometria. Porque a perspectiva crítica de leitura e escrita do mundo que a gente tem, ela não é só utilizar esses contextos, literalmente como contexto só, né, como pano de fundo da discussão. Ela serve para a gente se aprofundar nessas discussões, para a gente ir um pouco mais a fundo nelas. Então, quando a gente, na verdade, quando o Wade traz aqui, né, essa ideia das bandeiras, a gente pensar o que significa a bandeira. A bandeira ela está cheia de símbolos, cheia de cores, ela está cheia de elementos. Qualquer bandeira, né, ela tem um propósito, as escolhas feitas ali são intencionais. E a Wade trouxe esse exemplo aqui, que tem diversas figuras geométricas, mas por que a gente tem essas figuras geométricas? Essas figuras geométricas, elas traduzem o quê? Por que as escolhas dessas figuras foram feitas de forma intencional? Quais são as cores utilizadas? Qual é a história por trás daquela bandeira? Ela passou por adaptações? Por quê? E aí a gente até pensou, quando a gente, na verdade, quem me mostrou esse artigo foi a Luísa, que também é do grupo de pesquisa, de falar por que não fazer uma atividade sobre a identidade do aluno construir, né, aluna, construírem uma bandeira sobre si. E intencional, olha, eu quero que tenha esse elemento na minha bandeira, com essas figuras geométricas, porque isso me representa, de certa forma. Isso é uma
uma subjetividade minha, eu vou usar nessa cor daqui. Então, e além disso, você pode trabalhar com figuras geométricas, perímetros, áreas, proporção, diversos conteúdos que vai fazer com que aquela bandeira, né, seja muito bem definida e bem construída. Outra proposta que a gente tem aqui de Barros é que, numa roda de conversa com alunos LGBTQIA+, foi utilizado o algoritmo do Google de pesquisa. Esse algoritmo de pesquisa, ele é um pouco viciado. E aí, no caso da proposta de Barros, a ideia era pesquisar alguns termos-chave e ver o que o Google te retornava de imagem. No caso, era o Google Imagens mesmo. E aí, uma ideia que teve lá em Barros era a ideia de família e comunidade trans. Rapidinho que eu tô falando aqui. Garganta até secou. A gente vai falando. Enfim, vamos falar mais. E aí, nesse retorno das imagens, tiveram muitos retornos estereotipados de família, comunidade trans. Ih, gente. Deixa eu respirar aqui. Foi. Família, comunidade trans. E eram uns retornos muito negativos, no sentido de mortes, somente relacionadas à prostituição, enfim. Eram umas associações sempre de cunho voltado para o negativo. Não que não sejam realidade, mas era de um cunho negativo. E eu trouxe um exemplo que eu estava pesquisando, né? Fui pesquisar 10 maiores matemáticas da história. O Google me retornou. Você quis dizer 10 matemáticos da história? Apesar de eu colocar matemáticas no feminino plural, né? Ele me corrigiu. Você quis dizer 10 matemáticos da história? E ele me retorna uma lista com 10 matemáticos homens mais importantes da história. A maneira que você tem de contornar isso é você escrever 10 maiores matemáticas mulheres da história. Ou seja, você tem que marcar aquela identidade para poder seguir adiante. Então, você vê que essa questão da invisibilização no algoritmo do Google, né? E Barros propõe alguns diálogos com álgebra linear, com matrizes, com computação, que é uma área da BNCC, que a BNCC contempla. Então, problematizar o porquê que o Google te retorna essas questões. Agora, sobre o percurso metodológico, a pesquisa ela parte, né, de um questionário elaborado no grupo time, que hoje em dia, né, o time diversidade já mudou de nome, hoje em dia é matemática e queer, mas na época se chamava time diversidade. Os objetivos do questionário era conhecer a opinião, né, dessas futuros e futuras professoras de matemática acerca do tratamento da temática da diversidade sexual de gênero na educação básica e superior. E aí, nesse questionário, a gente tinha diversas perguntas que tinham como objetivo coletar relatos de experiência de desvalorização dessa população nas aulas de matemática. E o objetivo também era identificar nesses dados as esferas do reconhecimento do desrespeito. Esse questionário tinha 17 perguntas. Algumas eram exclusivas para pessoas LGBTQIA+, outras não. E tinha outras que eram para ambos os grupos. E as respostas, elas tinham pelo menos um estudante de cada curso de licenciatura de matemática das universidades públicas do estado do Rio, tá? A divulgação do questionário foi feita por e-mail e redes sociais e chegou a aproximadamente 5.000 pessoas, mas tivemos aí em torno de 700 respostas. 22,4% das pessoas que responderam eram membros da comunidade LGBTQIA+, 50% mais ou menos mulheres, 49% homens e 0,3% somente com outras identidades de gênero. E 1% se identificavam enquanto pessoas trans. Também um número bem baixo. Você considera que esse tópico, sexualidades e gêneros, deve ser discutido e abordado nas aulas de matemática? Então, aqui, gente, são algumas perguntas que estavam nesse questionário, que eu não vou ficar lendo, tá? Mas essas perguntas, elas tinham esse tom do... Você considera que isso deveria ser um tema abordado na escola, na universidade? Presenciou alguns desrespeitos ou algumas falas preconceituosas na escola ou na universidade? Foi feita alguma atividade? Então, são perguntas nesse sentido. O percurso metodológico foi utilizando a análise temática de conteúdo de Bardan e foi feito da seguinte forma. Primeiro, a gente fez uma leitura flutuante, em que a gente pegou essas respostas e foi vendo que, na verdade,
existiam traços do reconhecimento naquelas respostas. Então, a gente lia algumas características, algumas esferas do amor, do direito, da solidariedade, que estavam naquelas respostas. E aí, a partir dessa leitura flutuante, a gente fez um adensamento na leitura das respostas que chamaram essa atenção por terem elementos do reconhecimento. E aí, a partir desse adensamento, dessas leituras, a gente pôde estabelecer relações, articulações com a revisão de literatura e com a teoria do reconhecimento. Importante a gente pontuar também que, apesar de ter nessa metodologia escolhida, a gente tem que ter a consciência de que a gente deve caminhar numa epistemologia e metodologias que considerem as subjetividades do grupo específico, ou seja, da comunidade LGBTQIA+, que a gente está trazendo no trabalho. Falar brevemente aqui dos resultados da análise. Não vou ler também todas as respostas, mas depois a gente vai articular com algumas esferas e com algumas coisas também do trabalho. O que acontece? Bom, primeiro, a gente teve algumas respostas que falaram que já escutaram e presenciaram em tons de construção ou em tons críticos sobre essa pauta LGBTQIA+. Mas, nessa resposta em específica, que são nomes fictícios, falaram que os tons críticos e preconceituosos eram na disciplina de exatas e biológicas, principalmente de matemática. A gente sabe que a gente não pode generalizar, mas também a gente teve um coletivo de respostas que apontaram nesse sentido. Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente teve também um depoimento que disse o seguinte: isso se aprende em casa. Isso, ou seja, sobre questões de respeito, enfim. Isso se aprende em casa. Se está em conflito e não se aceita, fala em casa com mamãe e procura psicólogo. Esse fala em casa com mamãe, ele tem um tom depreciativo, né? Como se fosse um bebezinho que você tem que vai lá para casa com a sua mamãe. E a gente tem que lembrar que nem sempre em casa com a mamãe a gente tem esse respeito também. E procura psicólogo, ou seja, já trata como se fosse um problema que tem que ser consertado. Uma vez, quando eu era bem mais nova, a professora não interferiu. Ela tinha 10 anos quando a professora deixou que os alunos falassem suas opiniões, e num sentido que foi ruim, porque foram faladas somente falas preconceituosas, e por muito tempo ela achou que aquelas falas eram reproduziam verdade, porque ninguém corrigiu ela. Então, ela ficou muito tempo, ela teve esse sentimento dentro dela por muito tempo. E isso já dialoga com a esfera lá do amor, porque a esfera do amor ela começa muito cedo, né? Ela começa no desenvolvimento inicial. E aí você vê, já tem um sentimento ruim sendo nutrido. Olha o desrespeito à esfera do amor. Aqui tem um depoimento falando que tratar dessas temáticas é importante para mostrar para o aluno que ele não está sozinho. Então, ou seja, que tem uma rede, que tem uma comunidade de pessoas que, na verdade, valoriza essas suas subjetividades. Esse não estar sozinho, na verdade, apesar de estar sozinho, ter as suas características valorizadas, porque é isso que a esfera do amor diz. É nessa separação, nessa independência, e apesar dessa independência, desse estar sozinho, é claro que a pessoa não usou nesse sentido, mas é nesse sozinho, porém, abraçando, valorizando subjetividades, que começa a esfera do amor. Então, quando a gente tem esses cenários, né, da jovem falando ali de 10 anos, que ela perdeu a autoconfiança em si no mundo, que se estende às camadas corporais do relacionamento prático com sujeitos, emparelhadas com uma espécie de vergonha social, como trazido em Ronald, essa vergonha social ela começa nesses momentos em que lá atrás, por exemplo, não é reconhecida essas subjetividades. Então, quando a gente pensa no vai para a mamãe, né, parece que é uma espécie de vergonha social, porque você tem que vai para casa, vai chorar em casa, porque tá errado, tem que corrigir, vai para o psicólogo. E você começa a colocar barreiras. E é por isso que o armário é uma escolha não saudável, óbvio, por muitos anos para muitas pessoas, né? Porque tem essa vergonha social. Scoville trouxe que durante alguns períodos históricos a homossexualidade foi considerada anormal, até abominável, que era uma doença que precisava ser curada e que, né, poderia ser até punida. Então, isso dialoga com aquela questão de o cara da resposta, né? Acho que era Carla, na verdade, de falar, olha, vai para casa, vai estar no psicólogo, sendo que muitas vezes, o que tem aí por trás? Uma ideia de correção, uma ideia de uma doença, de uma coisa que tem que
passar por mão de especialistas, porque não é normal, que é anormal, né? Então, essa fala ainda tem resquícios disso. E na teoria do reconhecimento, a sexualidade representa a primeira forma, primeiras formas de unificação dos sujeitos opostos uns aos outros. Porque nesse momento que a esfera do amor vai, né, se desenvolvendo e a gente começa a ter mais liberdade para nos expor, uma dessas coisas, né, uma das coisas que a gente vai vivenciando são as sexualidades, né? O corpo, ele está ali interagindo com outros. A sexualidade é um dos frutos, né, de que vão estar ali permeando as relações sociais. Outra fala. O bullying precisa ser tratado de forma igual para o gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, pobre, cabelo crespo, cabelo liso. E não privilegiando um determinado assunto, ou seja, sendo contrário a tratamento dessa temática nas escolas. A gente tem aqui uma invisibilização por conta de uma macro-inclusão, que a gente viu anteriormente, porque essa macro-inclusão, ela está falando que todos são iguais, e pior, né? O bullying precisa ser tratado de forma igual para todo mundo, né? Então, assim, sem privilegiar um determinado assunto. Você percebe que esse argumento, ele é até violento, no sentido de, não, então não vou tratar do bullying específico daquela questão, porque o bullying tem que ser tratado de forma geral. Isso é muito problemático, porque você vai apagando não só a subjetividade, como você não vai lidando com o problema. E essa resposta traz uma ideia de preconceito reverso, né? Porque o bullying precisa ser tratado de maneira igual, para o magro também, para o branco também, para pessoas de cabelo liso, né? Então, essa resposta ela tem esses resquícios. Tem muitos alunos na licenciatura que têm preconceito. Todos têm os direitos iguais na cidadania. E, de fato, todos têm os direitos iguais na cidadania, mas a gente tem que entender que essa cidadania ela não está sendo exercida de forma plena por todas as pessoas de forma igual. Né? A gente tem que reconhecer que a esfera do reconhecimento do direito não está sendo ainda exercida em diversas camadas da sociedade. E a própria Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores fala sobre isso, que é o papel da figura docente exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Então, a gente tem um documento oficial, a BNC Formação, que fala sobre o quanto que a gente tem que atuar a favor da esfera do direito. E muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. A gente tem também outras respostas que falam sobre a indicação do filme Jogo de Imitação, que é um filme, né, que, tudo bem, de uma forma um pouco hollywoodiana, fala sobre a vida do Alan Turing na Segunda Guerra Mundial, naquele período, né? E que isso foi abordado nas aulas de história. Mas a pessoa até pontuou que isso poderia ter sido feito nas aulas de matemática. Afinal, fala de um matemático, fala um matemático que trouxe o pai da computação, né, considerado um dos pais da computação, que começa a tratar, que tem muitas contribuições nesse tema. A computação é um tema, o raciocínio computacional é um tema que a BNCC contempla. E, da mesma forma, isso não foi feito na sala de aula de matemática. E isso dialoga muito com a esfera da solidariedade, porque o filme retrata, e na verdade o filme até compara, que é tão ruim quanto o Alan ser um espião russo, que no caso ele não era, né, mas era o boato, quanto ele ser homossexual. Comparava isso, ele ser um traidor da pátria, a ele ser homossexual. Né? E a história, ela fala, né, do filme, né, tá ali trazendo essas questões, não chega a tratar do suicídio no filme em si, né, mas ele ocorre depois, né, nos créditos fala. Então, é uma desvalorização das capacidades dos talentos da pessoa. Né? Tudo bem, ele contribuiu para a Segunda Guerra Mundial de uma maneira muito expressiva, como o filme traz, né, como se fosse a solução para o fim da guerra, e, ao mesmo tempo, por causa dessa sua sexualidade, ele é condenado, castração química. Então, isso trabalha muito com a lógica do desrespeito, né, da esfera da solidariedade. Outra resposta falou como que as mulheres são pouco citadas nas produções matemáticas de modo geral. Há uns 2 ou 3 anos atrás, na Feira de Ciências da escola que eu trabalho, 3 anos atrás, tinha um grupo de pesquisa falando sobre... das alunas falando sobre mulheres na matemática, né? E hoje em dia eu dou aula para elas do 3º ano, elas, você lembra que você indicou a gente, uma colega minha na época da licenciatura que pesquisava nesse tema. Ela nos ajudou, ela foi até visitar a gente na feira de ciência, a gente viu. Eu me lembro claramente que elas fizeram
brilhantemente, botaram um papel branco enorme, e as pessoas que passavam na feira, que era aberta ao público, tinham que escrever nomes de cientistas. E os nomes das mulheres apareciam muito pouco, né? Pouquíssimas pessoas lembravam de citar alguma mulher. Então, isso também está falando da esfera da solidariedade e não reconhecimento dos talentos, das capacidades ou das conquistas por conta dessa subjetividade. A gente teve uma coletânea de respostas que falavam sobre religião, que traziam de uma forma direta ou não sobre religião. Exemplo, ninguém fala de Deus nas escolas, maldita foi a hora que deixamos os professores educarem nos lugares de pastores. Então, essa fala, ela trouxe, na verdade, essa resposta ela é crua, ela é só isso mesmo, a resposta, e acho que ela é impactante por isso. Não tem muita justificativa, ela é só essas duas frases mesmo. Mas a gente também teve algumas falas falando sobre que foi feito em tons críticos em alguns lugares, mas que também teve alguns tons de diálogo, falando que devemos amar todos os seres humanos, que Deus nos ama independente de nossas escolhas. Então, assim, tem a problematização da escolha, como se fosse uma escolha, assim, né? E ainda tem um argumento um pouco de generalização, né? De somos todos seres humanos e de apagar essas individualidades. Mas também teve outras pessoas falando da empatia, independente do gênero, sexualidade e religião, inclusive, né? Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes algumas religiões não são reconhecidas, né? A gente tem um preconceito religioso atuando no Brasil em muitos cenários. E por que a religião ela atravessa muito essas questões, né? Longe de conseguir responder isso por completo, mas o corpo, de acordo com o Ix, é visto como a corte de final julgamento sobre o que somos ou o que podemos nos tornar. Por que outra razão estamos tão preocupados em saber se o comportamento generificado corresponde aos atributos físicos? Apenas porque tudo o mais é tão incerto que precisamos do julgamento que aparentemente nossos corpos pronunciam. A religião, ela vem muitas vezes para responder, ou para tentar, ou para trazer algum conforto sobre questões que são maiores do que a gente, né? Sobre questões existenciais, do pós-vida, ou sobre as coisas que estão acontecendo na vida mesmo, por que isso aconteceu, qual é o motivo daquilo. E os corpos são vistos como um lugar de julgamento. Então, a religião, ela julga esses corpos que são corpos homossexuais, são corpos trans, são corpos, né? E tem uma norma que deve ser seguida, né? E começa a ter uma série de justificativas. Olha, mas esse corpo é assim, então isso justifica aquilo que aconteceu, né? Então tem uma certa justificativa, uma certa violência até num sentido de trazer uma justificativa para algum fenômeno. Muitas respostas falavam de ser possível, quando a gente pensava nas práticas, né, de matemática, traziam abordagens com estatísticas, interpretações de gráficos. Esse foi o grosso, assim. Muitas pessoas falaram sobre isso. Então, ter bem o cuidado dessas abordagens não se limitarem a ser um contexto, não ser somente o contexto enunciado da questão e a gente passa batido por essas questões, né, por essas discussões, do tipo, você traz um dado estatístico e não aprofunda naquela discussão, não pergunta um porquê, que estruturas contribuem para aquele cenário, que disputas de poder estão relacionadas com isso. E diversas pessoas também acharam que é difícil de fazer isso com matemática e ciências gerais por julgarem que a matemática é uma ciência mais fria e que dificulta como que a gente vai trazer esses temas. O que acontece é porque, de acordo com Gutstein, esse currículo vigente ele é um currículo dominante. É um currículo que compactua com aquela lógica dominante e que precisa ser gradualmente apropriado, dominado por esses estudantes que são subordinados a esse currículo e que estão sendo muitas vezes invisibilizados por esse currículo, para só então a gente conseguir lutar por equidade e justiça social. Então, esse currículo dominante, ele facilita com que essas dificuldades de tratar desses temas aconteçam. E é um desdobramento dessa pesquisa para o ano que vem, até não só dessa pesquisa, mas de todos os trabalhos que a gente tem feito no grupo, um curso que a gente está pensando de trazer para o ano que vem, já enquanto grupo, né, para discutir mesmo esses temas e pensar junto sobre algumas possibilidades, aquela ideia de queerizar o currículo que eu falei brevemente anteriormente, para pensar mesmo junto, para poder quebrar com esse currículo dominante. A gente também teve aqui, na escola aprendi português, matemática e as matérias de ciências e artes. Essa coisa de respeito, eu aprendi com a vida e amigos. Aborde temas como Leibniz ou a física de Newton, ou mesmo como podemos descomplicar cálculos para facilitar o aprendizado. Então, ainda foi falado que a minha pesquisa não tem relevância cultural. Não sei nem o que a pessoa quis dizer por isso, mas tudo bem.
Mas também teve respostas contrárias, falando, olha, se você chegar e perguntar para uma pessoa mais velha hoje, o que ela lembra de MMC, MDC, por exemplo, ela não vai se recordar. Mas acredito que valores são eternos. Então tem uma discussão aí, né, do que significa a gente ensinar matemática. É só eu ensinar cálculos mesmo e ir embora, acabar a minha aula e show? Né? Tchau, pessoal, até semana que vem? Ou será que tem algumas coisas além? Né? E de fato tem. E a gente tem que estar atento a essas questões, até para criar um vínculo mesmo e aproximar nossos estudantes para perto. Porque, de fato, MMC e MDC não vai lembrar para sempre, mas a relação com a matemática pode ser diferente. E isso lá na frente tem um respaldo, porque depois de muito tempo a pessoa fala, mas eu não gosto de matemática, tenho medo de matemática, nunca tive proximidade com matemática, que normalmente lida com números toda a vida, né? Ou deveria saber lidar com eles, né? Em termos práticos mesmo do dia a dia. E D'Ambrosio fala, sem dúvida, será possível pagar alguns teoremas, decorar tabuadas e mecanizar a efetuação de operações, e mesmo efetuar algumas derivadas integrais, que nada tem a ver com nada nas cidades, nos campos ou nas florestas. Alguns dirão que vale como a manifestação mais nobre do pensamento da inteligência humana. A gente teve isso também nas respostas. Teve algumas respostas que falavam que a matemática era algo divino e que, portanto, não tinha que tocar nessas questões. Né? Ainda tem esse paralelo com religião mais uma vez. Né? E dialoga com essa segunda resposta, principalmente, do o que significa isso que eu estou ensinando na matemática. Será que essa matemática que eu estou ensinando, ela vai atingir, de fato, as pessoas de alguma forma? Será que eu poderia ter feito de maneira diferente, problematizada? Será que quebrando esse currículo dominante seria uma forma de eu perceber a realidade que me cerca? E é isso que ler e escrever o mundo significa? Com essa matemática eu poderia olhar para essa realidade que me cerca e percebê-la de outra forma? Criticá-la, né? E, então, essas foram algumas das respostas, tá? Da que a gente coletou para poder caber aqui no tempo. Mas alguma das conclusões que a gente teve foi, bom, primeiro, o reconhecimento é um processo necessário para o desenvolvimento individual e coletivo. Isso é até algo que o reconhecimento já diz, né? Ele te leva a um desenvolvimento individual e coletivo. Ok, mas a gente viu pelas respostas que isso de fato é necessário. Quando a gente tem lá aquela resposta da jovem de 10 anos que, por muito tempo, achou que de fato essas sexualidades diversas é algo errado, por exemplo, como é que isso corrompe o desenvolvimento individual de algumas pessoas, né? E que precisa, portanto, ser contemplado pela escola, porque isso aconteceu, por exemplo, lá na escola. Né? A escola é um lugar que está muito atrelado ao desenvolvimento inicial das pessoas. Uma coletânea de respostas alertava para essa não possibilidade de tratar esses assuntos na matemática, então não sabe para onde seguir, né? E isso é importante a gente perceber, até para a gente poder, por exemplo, pensar nesse curso que eu falei anteriormente, pensar junto, escrever artigos, assistir lives, fazer lives, para trazer isso mesmo, porque como esse currículo dominante está aí, ele invisibiliza mesmo, o objetivo dele pode ser invisibilizar, né? Então, tem que trazer à tona essas discussões. Isso também faz parte do processo de formação de professores e professores de matemática. Essas práticas, e tem relatos ali, né, na dissertação e no questionário, que, de fato, tem alguns cenários que não contribuem para o reconhecimento, né? Foi falado ali que tinha diversos alunos da licenciatura que que tinham preconceito, né? E a gente apontou como o processo de formação e as práticas de professores e professores de matemática e a postura desses profissionais e suas práticas podem impactar no reconhecimento e no desrespeito de alunas, alunos com identidade de gêneros ou sexual diversas. E aqui a gente tem as referências. Espero que eu não tenha passado do tempo, porque eu não olhei que horas eu comecei a falar. Mas acontece. Espero que essas aqui são só as diferenças que estão na apresentação. Tudo bem?